Oi, Luiz. Oi, Rô, tudo bem? Tudo bem? Já deu 5 horas? Aqui 17 em ponto. Então vamos começar em respeito a todo mundo que chegou no horário. Bom, gente, esse é mais um episódio do Faz Mais Simples, um jeito diferente que o Faz Advogados idealizou para conversar com os clientes e conversar com os amigos. Sem juridiquês, a ideia aqui é a gente dar dicas para o RH, jurídico de empresas, no aspecto trabalhista. E nossa ideia aqui é contar para vocês um pouquinho, um dos precedentes que o Faz Advogados conseguiu na justiça, que deu o que falar, saiu até no Valor Econômico, a gente ficou super feliz, porque é raro na Justiça do Trabalho conseguir entender um pouco mais a intenção das empresas e a correta aplicação da lei de cota de aprendizagem. Lembrando que a gente vai falar de lei de cota de aprendizes e não é lei de cota de pessoas com deficiência. São duas leis completamente diferentes. Em outro episódio, mais para frente, a gente vai falar de lei de cotas de pessoas com deficiência, mas agora vamos falar desse caso que deu o que falar. Antes disso, eu queria primeiro apresentar a Rosana. Rosana Rô, a gente chama aqui internamente, e ela está com a gente há algum tempo, dedicada às duas tipos de lei de cotas, não só de aprendizes como pessoas com deficiência. Está conosco em todas as fiscalizações, com os clientes, Ministério Público, ajuda a gente a analisar os CBOs, então eu acho que poderia trazer uma pessoa melhor para falar sobre isso. Rô, queria que você contasse um pouquinho, resumidamente, o que é a lei de cota de aprendizes para a gente poder já enquadrar o debate. Claro, Luiz. A lei de aprendiz, as pessoas chamam lei de aprendiz, mas ela é uma cota que está prevista na CLT, né? E ela prevê que todos os estabelecimentos de qualquer natureza, eles são obrigados a contratar no mínimo 5% e no máximo 15% de aprendizes, considerando as funções existentes em cada estabelecimento. Então, é basicamente isso, e os limites, eles são, tem sempre que lembrar, ele é mínimo e máximo, né? Porque, às vezes, se a pessoa ou a empresa não se atentar, ela pode, sem querer, acabar passando a cota máxima. Exato. Rô, existem algumas... Quando a gente vai fazer um cálculo e a fiscalização começa, as empresas estão sendo fiscalizadas, você entrou no mudo, tá? Normalmente os fiscais pedem o CAGED da empresa, pede o CNPJ, e aí eles fazem um cálculo ali. As empresas têm já, de acordo com a lei, algumas funções para poder excluir da base de cálculo da cota? Tem sim, Luiz. Primeiro tem que lembrar também que quando você for aplicar os percentuais, se der um resultado quebrado, você sempre vai ter que arredondar para cima, tá? Isso é importante para você garantir que você vai estar dentro dos limites que a lei indica. Não existe meio E aprendiz, né? Então tem que se sempre a arredondar para cota cima. se der 3,1, você vai ter que contratar 4. Parece injusto, mas a lei é bem clara. Se for quebrado, tem que arredondar para cima. E aí é importante também lembrar nessa questão a própria legislação traz algumas exclusões da base de cálculo de aprendizes. Muitas pessoas não conhecem, né? São 4 hipóteses legais. A primeira é conforme a classificação brasileira de ocupações, que é uma classificação que foi organizada pelo próprio Ministério, né? Para indicar quando uma função deve ser considerada para a base de cálculo e quando ela não deve. Então, tem que ser feita uma análise prévia para analisar cada função e ver se ela vai ser considerada para a base de cálculo ou não. A segunda hipótese de exclusão são as funções de cargo de confiança, de gerência, né? Nos termos da CLT. E tem que lembrar que para você poder fazer esse enquadramento, você tem os requisitos específicos, né? Você tem que ter o poder de gestão, autonomia e um recebimento de uma gratificação de função. O terceiro ponto Aí entra também aqueles hipersuficientes, né, da reforma trabalhista, aqueles altos salários também entram aí. Desde que eles estejam com essa classificação de cargo de confiança, sim, tá? Perfeito. A terceira hipótese de exclusão da base de cálculo é bem óbvia, né? São os aprendizes que já são contratados pela empresa, e aí nesse ponto ela tem que ser uma contratação direta pela empresa, né? Quando a contratação é indireta, ou seja, pela entidade formadora, você não poderia fazer essa exclusão, tá? E a quarta e última hipótese são os trabalhadores contratados sob regime de trabalho temporário da Lei 6.019, que é basicamente para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal, né? Ou demanda complementar de serviço. Então, essas são as 4 hipóteses que você pode excluir da base de cálculo com bastante segurança, porque está previsto na legislação, e muitas vezes as pessoas não conhecem. Às vezes as pessoas acabam aplicando
5% em relação ao total de empregados, e às vezes sem querer, sem considerar essas exclusões, ela pode até acabar contratando além da cota máxima do que ela poderia, né? Isso também é uma infração trabalhista. Rô, é importante lembrar aqui que nós estamos falando de aprendiz, então, de 18 a 24 anos, né? E também que esse contrato não pode ser maior que 2 anos. Só que para aprendiz com deficiência não tem limite nem de idade, né? Então você pode conter, não tem nem de idade, nem 24 anos, você pode ter um aprendiz com deficiência com mais de 24 anos, e também não tem o limite de 2 anos no contrato. Portanto, essa pessoa pode ficar. E esse aprendiz com deficiência, aqui em São Paulo, principalmente, a fiscalização tem aceitado aprendiz com deficiência para exclusão da base de cálculo, porque os próprios não deixa de ser um aprendiz, e sendo aprendiz, você pode excluir da base de cálculo. Nessa questão do aprendiz, né? Normalmente, as empresas costumam utilizar o aprendiz com deficiência para cargo de pessoa com deficiência, porque a multa, inclusive, é muito maior do que essa multa aqui da aprendizagem. Mas isso é tema para um outro evento, depois a gente conversa com calma sobre isso. Rô, então conta para a gente um pouco... Bom, essas exclusões da base de cálculo são exclusões tranquilas, assim, que a gente consegue convencer o fiscal ali na frente, na fiscalização. Normalmente, a gente tem que, obviamente, mostrar que a gente conhece da matéria, os RHs conseguiriam excluir isso. Mas o que tem de novidade, então? Como é que foi a tese dos estabelecimentos que a gente trouxe o precedente? É o seguinte, Luiz, o que acontece? A fiscalização, né, que é basicamente o Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, eles acabam considerando a cota, né, para calcular a cota, eles consideram o CNPJ específico. Então, pode ser o CNPJ da matriz, e aí eles vão considerar na base de cálculo todos os empregados registrados nesse CNPJ da matriz. Se for a filial, eles vão considerar todos os empregados que estejam registrados no CNPJ dessa filial. Então, o que acontece? O artigo 429 da CLT, ele se refere a estabelecimento, né? Ele não, e um CNPJ, né? Ele pode ter vários estabelecimentos. O próprio artigo fala estabelecimentos, no plural, né? Exato, Quer dizer, a empresa não tem só um, a empresa pode ter vários. Exato. E o que acontece? A relevância disso está num detalhe de uma instrução normativa do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, que diz assim, que no cálculo da cota de aprendiz, eles ficam contratados ou a contratar os estabelecimentos que tenham pelo menos 7 empregados contratados em funções que demandam formação profissional, conforme a CBO, né, a Classificação Brasileira de Ocupações. E o que acontece? Muitas vezes você pode ter estabelecimentos, né, em que você tenha menos de 7 pessoas em funções que demandam contratação de aprendizes. E isso vai dar uma diferença, tá? Para recordar, né, a origem do conceito de estabelecimento veio do Código Civil, como sendo, bem resumidamente, tá, pessoal, o complexo de bens organizados para exercício da empresa. Então, e nisso está incluído o local da prestação, da prestação de serviço, local físico, né? E então, assim, a gente tem fundamento para argumentar que cada local de prestação de serviços pode ser considerado um estabelecimento para fins de lei de cotas, porque seria um complexo de bens organizados para o exercício da atividade empresarial, né? Isso, inclusive, está em normas de fiscalização que a gente consegue construir esse argumento jurídico. E no caso que é um dos casos do nosso cliente, o que acabou acontecendo, acho importante colocar, é só para vocês entenderem um pouco, mas isso vale para segurança, isso vale para... Essa empresa, ela tinha, sei lá, 50 pessoas na base dela, né, na sede, e sobre esse estabelecimento aplica-se lá os 5%, com as exclusões que a Rosana acabou de explicar, só que ela tinha 180 pessoas espalhadas, assim, 3 para um lado, ela servia refeições, né? Então 3 numa escola, 3 numa outra escola, servindo 5 pessoas ali, 7 pessoas ali, de maneira que na hora que você somasse, a base de cálculo dava 180 pessoas. Então eu fiquei imaginando, assim, por isso achei o precedente super interessante, tem várias empresas que prestam serviços nas dependências do cliente. Então o conceito de estabelecimento pode não ser só o seu estabelecimento do empregador, e sim o estabelecimento do seu cliente, é isso, Rô? Exato. A gente consegue argumentar pelas próprias normas da fiscalização a questão de que o estabelecimento ele não precisa ser próprio, ele pode ser de terceiros também, inclusive sendo considerado local onde os empregados estiverem exercendo suas atividades no caso de prestadoras de serviços, né? A gente vai fazendo uma construção e analogia com várias normas para chegar nesse argumento, tá? Isso tem fundamento nas normas deles.
E nesse caso, como no caso, essa empresa, né, nosso cliente, não tinha 7 pessoas em cada um dos locais, cada uma dessas pessoas foram sendo excluídas da base de cálculo e eu só tinha a cota realmente sobre a sede. Portanto, a cota que seria de 5% em cima de mais de 200 pessoas acabou sendo 5% em cima de 50, diminuindo a base de cálculo e permitindo com que a empresa possa estar mais próxima ou já tenha cumprido a cota, depende muito das contratações. E, Luiz, só um adendo disso, Vamos lá. é que, assim, às vezes, mesmo que num local de prestação de serviço você tenha mais de 7 pessoas, você também, às vezes, tem 10 pessoas, 15 pessoas, mas você fazendo a análise da CBO, vai dar menos de 7 pessoas, né, em funções que demandam informação profissional. Por isso que não é uma análise tão simples, a gente tem que fazer um estudo dos códigos de CBO, dos cargos de confiança, todas as exclusões, para ver, porque, assim, não é só uns 7 pessoas, você tem que analisar também as CBOs, então pode ser que tenha mais de 7 pessoas, mas pela CBO vai ter menos de 7 pessoas. E tudo isso tem que argumentar com o fiscal ou com o procurador do trabalho, porque se deixá-los, eles aplicam simplesmente sobre o CAGED total de empregados, gente. Então, essa é a nossa primeira dica importante. A segunda, a outra coisa que eu queria te perguntar, Rô, porque tem também, o pessoal fala muito, eu quero partir para um cumprimento alternativo, né? Como é que é isso? Explica para a gente um pouquinho. Claro, a própria CLT e as normas de fiscalização acabam trazendo alguns meios alternativos de cumprimento de cota de aprendizes, tá? Um que é menos conhecido é voltado a práticas esportivas, eu não vou nem entrar em tantos detalhes porque ele é muito específico, tá? Mas o que mais acontece é cumprimento das atividades práticas unicamente, integralmente na entidade formadora, tá? Ou tem uma segunda hipótese que é ainda mais excepcional, e tem um caráter social um pouco mais forte, que tem que ser negociado com o Ministério da Economia, por um termo de compromisso, que é você cumprir a sua cota contratando jovens, geralmente em situação de risco, maior vulnerabilidade, para a realização das atividades práticas em órgãos públicos, por exemplo, tá? Então, a empresa só realizaria o pagamento, né, do curso, do programa de aprendizagem, mas as atividades práticas seriam realizadas em entidades concedentes de atividade prática, que não seriam a empresa. Tá? E geralmente voltados para as jovens em situação de maior vulnerabilidade econômica, social. Agora, vamos falar um pouquinho de precedente do tribunal. A gente acompanha bastante isso para poder sempre tentar trazer a análise do caso e alguma alternativa para os nossos clientes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um caso também ficou famoso agora, da exclusão do motoristas, que a gente viu do TST recente, e é uma decisão que veio contrariar antigos precedentes do próprio TST, né? A Justiça do Trabalho sempre acha que tem que incluir todo mundo, todo tipo de função, que basta ter um CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, que já bastaria para que ela incluísse na base de cálculo. E aí veio o TST recentemente, né, essa decisão em 2021, e deu uma mudança aí no entendimento, e eu acho que eu concordo bastante com esse entendimento. Explica para a gente um pouquinho, Rô, como é que foi isso. Claro. Essa decisão ocorre por quê? Porque às vezes a CBO ela vai classificar que uma função ela demanda formação profissional, ou seja, demanda a contratação de aprendizes, mas na prática você vê que existem umas questões realmente que impediriam essa contratação de aprendizes. Essa decisão recente do TST que a gente está comentando é de 14 de maio de 21, ou seja, super recente, bem fresquinha, e ela acolheu, né, deferiu a exclusão de motoristas de caminhão da base de cálculo da cota de aprendiz de uma empresa de transportes, tá? E o fundamento, assim, basicamente, foi pela questão de que a própria lei exige uma qualificação, habilitação, requisitos específicos, né? A pessoa tem que ter uma idade mínima, tem que ter feito um curso específico para poder ser motorista de caminhão, né? E essa necessidade de uma efetiva habilitação profissional para a realização da atividade, e não apenas de uma formação profissional, que é o caso do aprendiz, o que acontece? O resultado é que ela exige que seja um profissional já habilitado, um profissional completamente formado, né? E não um aprendiz, que é alguém que está em formação profissional, né? Então, esse foi o fundamento para excluir os motoristas da base de cálculo da empresa, que no caso era a maior parte dos empregados. Esse caso atinge empresas de logística e transporte rodoviário urbano, quer dizer, você não pode colocar um aprendiz para dirigir, né? A lei te proíbe isso,
até o Código Brasileiro de Trânsito também vai te proibir. Então, tem umas questões importantes aí. Você concorda com essa decisão, Rô? Só uma observação que uma das coisas que o TST já falou em decisões anteriores é que, assim, é possível a contratação de aprendiz para essa função desde que ele seja maior de 21 anos e menor de 24 anos, né? Então, tem essa exceção. Mas eu realmente concordo que, assim, se você tem um profissional pronto, né, você vai exigir uma qualificação 100%, então não vai ser um aprendiz. Realmente não vai ser. O que acontece que os órgãos da fiscalização vão argumentar é o caráter social da cota, né? Tanto que eles desenvolveram esses meios alternativos de cumprimento justamente para que a empresa possa contribuir de alguma forma para a qualificação dos jovens no mercado de trabalho, mas quando elas tenham dificuldade de realizá-lo, né? Mas eu realmente concordo que a função de motorista seria uma função que não demandaria uma formação profissional, assim como auxiliar de limpeza não demandaria, apesar de que a jurisprudência não tenha aceitado a exclusão de auxiliar de limpeza, por exemplo. Mas não demanda uma formação profissional, né? Exato. Eu fiquei imaginando aqui empresa de segurança também, né? Não só espalhados aí por condomínios, que não tem 7 pessoas, já poderia usar nosso precedente, mas também pessoas que usam, que façam segurança armada, quer dizer, você não consegue colocar na função de aprendizagem, acho que nem faz muito sentido, né? Para uma função armada, quer dizer, e por aí vai, né? Aí cada empresa que está nos assistindo aqui pode pouco tentar se projetar, mas motoristas, por exemplo, nesse caso especificamente, com o precedente do TST, a gente conseguiria excluir da base de cálculo. Muitas vezes, a gente não consegue excluir lá na fiscalização, você fala, e eles ouvem, mas eles aplicam a multa, né? É uma multa cara, Rô? Quanto que está mais ou menos hoje essa multa do aprendiz? E quais são os riscos? Claro, a multa administrativa em si, ela não é tão elevada assim, dependendo da empresa, né? Porque o que a CLT prevê é uma multa de um salário mínimo regional por aprendiz não contratado, tá? Não é o salário mínimo nacional, é o regional, então é o específico da localidade da fiscalização. Só que essa multa ela vai ser limitada a 5 vezes o salário mínimo regional. Então, mesmo que você tenha perícia de 10 aprendizes, vai ter esse teto de 5 salários mínimos regionais, né? Como se fossem 5 aprendizes só faltantes. Esse valor ele pode ser dobrado no caso de reincidência, né? Então pode chegar até 10 salários mínimos regionais. E às vezes algumas empresas acabam, a multa não é tão alta, eu vou deixar. Só que o problema, Luiz, o maior de todos é se com várias autuações, ou pelo menos às vezes só com uma autuação, vai ser encaminhado para o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho, ele sabe que essa multa administrativa é baixa. Então, o que ele faz? Ele pega muito pesado nessas multas que eles vão aplicar. Então, assim, às vezes uma multa de aprendiz seria um salário mínimo regional, às vezes pode passar 7 mil reais. Eu já vi decisão cobrando 30 mil reais por aprendiz não contratado, que é um absurdo, né? Mas o Ministério Público do Trabalho muitas vezes não é razoável para cobrar essas multas. E às vezes ele estipula essas multas de forma mensal, de forma diária. Então, imagina, você tem 5 mil por aprendiz não contratado a cada mês que passa, você vai aumentando esse passivo de um jeito assim absurdo. Então, é uma cota que você tem que tomar cuidado para não deixar, para fazer o preventivo antes que ela vá para o Ministério Público do Trabalho. Quando ela for, aí só tem 3 caminhos. Ou você tenta contar tudo isso que nós estamos contando aqui, mas não tem muito a segurança de que vai adiantar. Ele vai te oferecer um TAC para você prometer. A TAC é um termo de ajustamento de conduta para você prometer que vai contratar pelo um prazo X, mas já vai te colocar uma multa que aí não se confunde, né? A multa da fiscalização é uma e a multa do TAC é outra. E aí, ou se você não assinar um TAC, ele provavelmente vai entrar com uma ação civil pública, aí pedindo dano moral coletivo, pedindo uma multa bem mais alta, e as sentenças normalmente tendem a acompanhar os pedidos do Ministério Público. Então, vale a pena muito investir na prevenção, na fiscalização, no controle e numa consultoria especializada. Vamos imaginar que, então, chegamos a empresa está sendo fiscalizada nesse momento e não adiantou nada e foi multada. Qual a alternativa para isso, no caso, inclusive, do nosso cliente, qual foi a alternativa que se aplica normalmente? No caso de uma autuação administrativa, né, de um auto de infração,
A gente sempre recomenda que você apresente a defesa administrativa, né? Existe um prazo de 10 dias do recebimento do auto de infração para você se defender. E é recomendável você apresentar essa defesa, porque assim, você tem que manifestar que você não concordou com aquilo, né? Você tem que manifestar que alguma coisa naquela fiscalização você não concordou. E aí, independentemente, né? Geralmente a defesa administrativa, o órgão administrativo que autuou que vai analisá-la, né? Então a chance dele prover os argumentos, às vezes, é meio baixa. Só que, mesmo que ele mantenha a decisão, você vai ter um prazo de 10 dias para recolher uma multa com desconto bom, né? E após isso, você pode entrar com uma ação anulatória, que foi o que aconteceu nesse caso, que a gente teve essa sentença bem bacana com a tese dos estabelecimentos. E aí, a ação anulatória, né? A ação anulatória de repetição de indébito, né? Pedindo para que, então, como eu economizei 50% da multa porque eu recolhi, por que a gente costuma sugerir às empresas que recolham a multa com 50% lá na esfera administrativa? Porque nem sempre o judiciário e administrativo conversam. Então, tudo que o jurídico das empresas, os RH estão nos ouvindo, não querem é que a empresa seja inscrita na dívida ativa da União. Se eu deixar isso em aberto e pedir amanhã depositar em juízo e caucionar, existe algum risco de eles não conversarem e amanhã, equivocadamente, a empresa ser inscrita na dívida ativa. Dá para tirar depois? Dá, mas demora. Imagina se uma empresa perde uma licitação, uma oportunidade por conta de um documento desse. Então, a gente costuma estancar o problema na esfera administrativa, evitar o risco de ser inscrito na dívida ativa e partir para o judiciário, onde normalmente as empresas são mais ouvidas com os seus argumentos, esses todos que nós estamos colocando. Mais algum tema que eu esqueci, Rô? Também tem a opção de uma ação declaratória também, né, Luiz? Isso, a gente tem uma tese também, que a gente não colocou aqui, mas que vale a pena discutir sempre, entender de cliente, que é a história de analisar realmente as funções de cada empresa, né, para poder tentar sair com a alternativa de analisar se é uma função de formação técnica ou não, para exclusão. Mas isso, aí a gente normalmente entra com uma ação declaratória pedindo que a base de cálculo seja desta lei, que eu não me nego, as empresas vão falar, eu não me nego a cumpri-la, mas a base de cálculo deveria ser somente sobre estas funções. São alternativas jurídicas já bem sucedidas, com alguns precedentes que a gente sempre sugere aos clientes. Rô, quer falar mais alguma coisa? Eu vi que tem umas perguntas no chat, Luiz. Eu acho que a gente falou dos pontos principais, mas acho que a gente pode aproveitar e responder algumas dúvidas do pessoal, né? Claro, vamos lá. Se algum cargo de confiança estiver com CBO que solicita a formação, ele contabiliza para a cota? Se for cargo de confiança, mesmo que a CBO diga que tem que demanda formação profissional, né, você pode excluir da base de cálculo, tá? Por isso que é importante fazer uma análise e também essa análise tem que considerar sobreposições, tá? Porque você, às vezes, pode ter o risco de você excluir uma pessoa 2 vezes ou incluir sem querer. Então, tem que ter bastante cuidado quando fizer essa análise para fazer detalhadamente, né? Nesse caso específico que você está falando, se a pessoa tem um CBO que demanda a contratação de aprendiz, mas ela é a cargo de confiança, o que prevalece é o cargo de confiança, então vai ser excluído da base de cálculo. Olha outra pergunta que legal também, são perguntas da Amanda. Existe algum impeditivo de contratar um aprendiz para uma unidade, mas ele trabalhar localmente em outra unidade? A fiscalização, ela tem uma instrução normativa específica sobre isso, e se eu não me engano, ela fala dessa possibilidade, mas eu não me recordo agora se você tem que ter uma autorização específica do órgão de fiscalização, tá? A instrução normativa 146 de 2018, então ela, se eu não me engano, ela trata dessa possibilidade de, excepcionalmente, você trabalhar em uma outra unidade, tá? Ela fala de questão de transferências, várias questões mais detalhadas que a gente teria que olhar a norma e responder com mais calma para vocês, tá, pessoal? Lembrando que se vocês forem usar a tese do estabelecimento, fica um pouco contraditório, porque se você vai contratar aqui e usar lá, amanhã, se você for fiscalizado lá, você vai mostrar a pessoa que está trabalhando naquela unidade como aprendiz daquela unidade, não como a sua. Mas vale a pena analisar o caso a caso. Tem mais uma pergunta aqui da Maíra, ou Mayra, não sei. Não compreendo. Existe um valor para a multa, mas ela pode ser muito maior, é isso? Só para explicar, Maíra, né, é o seguinte,
A lei, ela prevê uma multa para não cumprimento da cota de aprendiz. Essa multa, ela varia de um salário mínimo regional por aprendiz no contratado, mas ela tem um teto de 5 salários mínimos regionais. Agora, o que acontece? Se a empresa ela é reincidente no descumprimento da cota de aprendizes, essa multa pode ser dobrada, ou seja, ela pode ser de 5 a 10 salários mínimos regionais, tá? Isso é a multa prevista na lei. O que acho que pode ter, às vezes, gerado uma confusão, é que a gente falou que, além dessa multa prevista na lei, se você for investigado, se a empresa for investigada pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, aí o MPT geralmente vai fiscalizar e vai exigir o cumprimento da cota de aprendizes, mas ele vai propor um acordo ou ajuizar uma ação civil pública prevendo multas muito mais elevadas. Além da multa da lei, que eu já falei, ele vai estipular uma multa específica que pode ser muito maior, tá? 5 mil reais por aprendiz. Ô, Mayra, normalmente, depois, tá, isso aí é feeling nosso, tá, de experiência, não tem nada escrito, mas depois de umas 3 multinhas ali na fiscalização que você tomar, então você vai tomar uma multa no limite até 5, reincidiu, não conseguiu cumprir a cota de novo, a fiscalização vai achar que você não está ligando muito para eles, vai dobrar. Depois de 3 multas dessa, ele manda, então, ele oficia ao Ministério Público do Trabalho, que aí então sai ali da administração, né, do administrativo, e vai lá para o Ministério Público do Trabalho. Então, lá é que ele inicia um processo de investigação também, e aí ele vai começar a analisar isso como, olha, a empresa está discriminando e não quer contratar. Ele parte do pressuposto de que a empresa tem má fé, porque você chegou a esse ponto de ser multado lá várias vezes e não adiantou, ele vai começar já com má vontade com você, quer dizer, você vai ter que provar sua boa fé lá. É lá que nós estamos tentando evitar e falar para vocês, não deixe chegar. Ah, mas se eu já estou lá, Luiz, inclusive assinei um TAC, estou com uma execução. Gente, é importante analisar o caso a caso, depende muito do procurador, mas é importante mostrar que você conhece do tema, que tem esses precedentes, mostrar para ele que, inclusive, olha, o TST está julgando assim, está permitindo a exclusão. É só assim que a gente consegue mudar a cabeça de quem nos fiscaliza, para que a gente tenha alguma aplicação da lei mais razoável para as empresas. Exato, e inclusive, Luiz, porque o MPT às vezes não sabe dessas exclusões que já estão na legislação, né? A gente tem que explicar para eles que existe, que está na legislação, mostrar onde está e falar, ó, é a lei que diz, eu posso excluir, né? Não é só aplicar 5%. Então, isso é importante. E às vezes o Ministério Público pode investigar tanto porque teve um auto de infração que foi encaminhado para eles, quanto por uma denúncia, né? Às vezes alguém sabe de um tema que fez uma denúncia no MPT anônima, ou às vezes até em um processo trabalhista, né? Às vezes teve alguma questão trabalhista envolvendo um aprendiz e o juiz oficia o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer para começar uma investigação do Ministério Público, e aí as multas são bem maiores e podem ser mensais, podem ser diárias às vezes, e indenizações por danos morais coletivos, que a gente já viu até de 1 milhão para cima, né? Tem diversas parcerias que pode se fazer, a gente tem vários para indicar, e aí quem tiver mais dúvidas, não pensei agora, mas amanhã lembrei de uma questão, quiser nos consultar, fiquem à vontade, é facinho conseguir os nossos e-mails e contatos. Eu queria agradecer muito a sua presença, Rô, que você que entende muito da lei, ajudou bastante a esclarecer, e agradecer também o pessoal que se inscreveu, se interessou pelo tema. Opa, peraí, tem mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver se sobrou. Ah, não, foi só a Maíra agradecendo. Então, eu queria agradecer, encerrar e dizer que a gente do Trabalhista aqui do Faz Advogados vai fazer mais para frente aí uma outra rodada sobre lei de cota de pessoas com deficiência, não percam, tá bom? Obrigado pela audiência. Rô, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer e falar que essa live vai ser especial porque vai ser aniversário de 30 anos da Lei de Cotas de Pessoas com Deficiência e reabilitadas, né? Então, a gente vai organizar com muito carinho. Então, tá bom. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Até mais. Até a próxima. Tchau.